aqui de novo, essa rola. Aqui, vai. Ah, isso, boa, boa, companheiro. Tocou, isso mesmo, toca. Foi embora. É a rola do agro. Do agro? Ah, eleitora da batata é do agro. É de direita. Nossa. E a fofoca? Come alpiste aí, que fofoca? Come. Tá gostoso, hein? Tá gostoso. Ah, não tem fofoca hoje? Tem sim. Olha, os Passo Preto que estão sabendo de tudo, os nossos amigos Passo Preto. Conta, chama eles aí. Chama. Oi, Passo Preto, onde vocês estão? Passo Preto. Ah, então chegamos. Ó, fofoca, hein? Fofoca da boa. Parece que o biólogo Richard racha a bunda. Eu não sei, parece que ele largou do Baiola Henrique. E o Baiola Henrique tá chorando? Acho que vai lá pra Altamira. Falou que vai nadar. Quer nadar com o Rodolfo. Puta que pariu, que putaria. Nossa senhora, que é isso, gente? Que coisa horrorosa. Putaria. Ah, putaria. Nossa, que palavra horrorosa. Mas descreve bem, hein? Putaria. Ah, vai nadar com o Rodolfo, vai nadar. Será que vai querer beijar? Ele beija, hein? Ele nadando, ele beija. Quando você tem um discurso político numa situação de palanque, num evento ou num palanque mesmo para a campanha, as pessoas que falam ali, em geral, são pessoas do mesmo quadro. Então, normalmente há pouquíssimas divergências. Esses dias eu assisti um episódio muito interessante, que foi um palanque, né, um evento, onde o governo falou e o representante dos indígenas também falou. E não houve muita convergência, não. Houve divergência. Isso é é raríssimo, né? Normalmente tudo é feito aconchavadinho, tudo, né? E o governo Lula e as lideranças indígenas proporcionaram ao Brasil um espetáculo bastante interessante de uma democracia um tanto que amadurecida. Eu, particularmente, deste ponto de vista, gostei muito. Lula foi lá e falou das realizações do governo. A liderança indígena foi lá e descascou a batatinha de 400 anos de opressão. E o Lula foi lá e respondeu. Se nós continuarmos assim, nós vamos mostrar que somos, de fato, um povo maduro, um povo civilizado. Porque o que não dá, a gente não engolia mais, né, as situações, digamos assim, de não explicitação das divergências. No passado, não podia explicitar divergência nenhuma. Saímos de uma ditadura onde não existia esquerda e direita, não se podia nem falar a palavra. Fomos para os anos 80, onde todo mundo tinha que ser social-democrata, até o Maluf, até o Collor. E finalmente chegamos num período, que é o período que a gente está vivendo, de menos hipocrisia. As pessoas dizem a posição delas e dizem o que elas gostam e não gostam. Por exemplo, o Trump disse que ele não gosta da Taylor Swift. Ótimo. Não gosta. Ela não gosta dele, ele não gosta dela, pronto.
No passado, para poder conquistar o eleitor, todo mundo tinha que falar que gostava. Então tem que ver as pesquisas de quem. Então eu gosto. Pronto, eu vou tentar ganhar a eleição falando que não gosto de fulano. Eu acho isso fantástico. Agora, o que estava faltando é que essas divergências adentrassem para o campo da esquerda e da direita internamente. E na direita entrou. Os caras divergiram. E agora na esquerda, os caras estão divergindo. Eu acho isso ótimo. Ótimo. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós temos um discurso de palanque, é sempre preciso notar que esse discurso de palanque, ele é de palanque. Ainda que ele seja de um para o outro que está na lateral, ele continua sendo de um para o outro que está na frente. As pessoas, quando fazem um discurso de palanque, às vezes elas falam só para quem está na frente, só para quem é a claque dela. Mas dessa vez aconteceu um negócio interessante. Os indígenas falaram para a claque, claro. Lula falou para a claque, claro. E falaram também lateralmente, um para o outro. Então ampliou o leque de conversação. Não está mais nada velado. E o mais interessante, gente, é que a verdade de um discurso não anula a verdade de outro discurso. E vice-versa. Quem vai dizer que os indígenas, através de sua representante, falaram alguma mentira? Mentiram. Eles não mentiram. Quem vai dizer que o Lula, na resposta que deu, mentiu? Ele não mentiu. Quando os indígenas dizem que, do ponto de vista deles, o governo é fraco, eles estão dizendo que o governo é fraco a partir da expectativa de um governo que realizasse para eles o que eles estão pedindo. Quando Lula diz que ele, Lula, está fazendo democracia, está fazendo a política inteligente para conseguir realizar o que os indígenas pediram, quem que vai dizer que não? Quem que vai dizer, não, você tem maioria no Congresso e não precisava fazer os acordos? Há uma maneira de governar, gente, que o Lula, ele, às vezes, ele tenta, mas ele não tem mais esta prerrogativa de ficar tentando esta maneira de governar, que é a chamada pressão popular. A maneira de governar da pressão popular, ou ela existe por parte dos partidos, dos sindicatos, dos grupos, da sociedade civil, ou simplesmente ela não existe. Alguém com liderança carismática, ou estando no governo, querer fomentar isso, não dá certo. Não dá certo, gente. Se o Lula quiser aprovar coisas no Congresso, e para aprovar coisas no Congresso, ele tentar mobilizar o PT e a população através do governo, ele não vai ter sucesso. Isso quem faz é o partido, não o governo. Isso quem faz são os militantes, não o governo. O Bolsonaro tentou mobilizar as pessoas a partir do governo, lembra? O que aconteceu? Ficou inelegível. Saiu fora da lei. E o que o Lula falou para os representantes, para os indígenas, é exatamente isso, gente. Se quiser fazer as coisas dentro da lei,
se quiser respeitar a Constituição, se quiser trabalhar na democracia que se tem, vai ter que conversar todos os dias com o adversário, às vezes inimigo. E a conversa é em cima de cargos, é em cima de divisão de ministério, é em cima de projetos que caciques políticos possuem, e é em cima, sim, da relação velada entre capital e trabalho. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida disso. Eu vejo que o Lula está carregado de legitimidade para poder chegar para representante indígena e falar: olha, esse discurso seu pode ser verdadeiro, só que a mobilização sua para que as suas reivindicações sejam atendidas não é comigo, é com o meu partido, é com o parlamento, é você fortalecer a possibilidade de eu usar da pressão popular, porque por enquanto eu não consigo usar nenhuma pressão popular. Não é verdade? É verdade, gente. E é também verdade que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, estávamos com um presidente que ia ao palanque, para dizer para metade do Brasil que vota nele que ele não ia dar terra para índio nenhum. E que ele ia comer índio com banana. No maior cinismo e na maior divergência possível. E, inclusive, em alguns momentos que começaram a criar problema com o Bolsonaro, ele falou: não gostou? Vota no Lula. E a população votou no Lula. Gente, então essa divergência é saudável, mas ela não pode ser burra. Falou o que falou, o Lula respondeu o que respondeu. Ficar repetindo os dois lados não vai adiantar absolutamente nada. O Lula ouviu, os indígenas ouviram, agora, daqui para frente, é ver como é que se pode, no próximo encontro, não estar falando a mesma coisa. Ter dado um passo adiante. Qual é o passo, né? Porque, veja, se ficar nessa... as pessoas... Não adianta, né? O Lula falou um pouco isso, né? Discurso não resolve. Você faz um discurso, eu escutei. Eu concordo. E agora? Você vai sair daqui e vai mobilizar o meu partido para a gente fazer pressão popular para realizar isso que você quer? Ou você vai me deixar sozinho na mesa de negociação? E na mesa de negociação, eu sozinho, meu amigo, vai ganhar o capital, vai perder o trabalho. Como é que faz? Hã? Tem algumas pessoas que ainda não conseguiram perceber que aquele jeito do que algumas pessoas de esquerda queriam governar, e o Ciro Gomes dizia que ia governar dessa maneira, às vezes o PSOL dizia também, que era o seguinte, né? Ia no jornal, falava, vou fazer isso, fazer aquilo, aí isso implicava muitas vezes, né, em mudança constitucional, muitas vezes implicava num congresso favorável ao presidente. Então, aí o jornalista perguntava: tudo bem, mas e se o senhor que vem de um partido pequeno ou vem de um partido que não vai ter maioria, como é que o senhor vai fazer tudo isso? Qual era a resposta do PSOL ou do Ciro Gomes? Qual era? Mobilização popular.
Nós vamos chamar a população. Para fazer o quê? Uma revolta? Hã? Vamos chamar a população para a população pressionar o Congresso? Tá bom. Como? Consegue? Tem força? Só porque o cara se elegeu presidente, ele tem força para chamar a população para ir para o Congresso? Desde quando? Às vezes consegue, às vezes não consegue e ainda o tiro sai pela culatra, conforme o chamamento. Então, questões de hegemonia, que é uma coisa que a gente discute desde os anos 80, questões de hegemonia. Estamos no capitalismo e de vez em quando alguns partidos de esquerda chegam ao governo, mas não chegam ao poder, chegam ao governo. E aí você tem que conseguir um mínimo de hegemonia em algumas propostas para sensibilizar o Congresso e para sensibilizar o Judiciário. A outra, me conta o que há de novo nisso? Nada. Nada. Então, num primeiro momento, que eu acho que foi um primeiro momento, eu não tinha assistido ainda essa divergência, né? Pode ser que já tenha acontecido e passou despercebido, mas eu não tinha assistido ainda essa divergência de maneira tão clara. Então, no primeiro momento, ótimo. Os dois discursos são verdadeiros. Agora, se no próximo evento as coisas continuarem no pé que estão, ou seja, eu faço o meu discurso para a minha claque, o outro faz o discurso para a claque e, como estamos juntos, eu, jogo farpas para você lateralmente, você joga farpas para mim lateralmente e saímos daqui no mesmo patamar. Aí realmente vai ser chato. Aí eu acho que vai ser chato. Porque, gente, quando nós estamos conversando e a gente olha a política, nem sempre a gente presta atenção nos grupos políticos que não estão presentes na política que a gente vê. Quer saber? Quer um grupo presente que a gente sempre fala dele e a gente nunca enxerga? O tal de agro. Quando você fala os indígenas, você vê a representação. Quando você fala na esquerda, no governo, no PT, você vê a representação. Quando você fala na direita, você vê lá o Costa Neto, o Bolsonaro, você vê a representação. Quando você fala, nos movimentos da sociedade civil, MST, você vê a representação. Mas e o agro? Cadê? Quem que é o agro? Vou apontar umas caminhonetes grandes na rua, é o agro. Vou apontar a propaganda, agro é pop, é o agro. Vou apontar alguns investidores, alguns ricos donos de fazenda, tipo o marido da Regina Duarte, é o agro. Não é o agro, gente. O agro é outra coisa. O agro é aquilo que lá atrás, em 2017, se não me engano, não lembro se eu falei em vídeo, mas eu andei dando entrevista também para alguns jornais na época. Falei assim, gente, Bolsonaro vai disputar a eleição para valer e pode ganhar. E as pessoas perguntavam para mim, mas por que você está falando isso? Por uma razão simples. Ele vai numa cidade, ele nem partido tem, ele ainda não tinha partido, né? E lá na cidade que ele vai, tem um grupo de pessoas que o recebe, vai buscar no aeroporto, leva ele para televisão, monta o palanque, faz o discurso. Ele não tem dinheiro para isso. Ele também não tem organização para isso. Naquela época. Quem é que está fazendo isso?
E aí eu falei, reparem nos palanques, quem está nos palanques? São fazendeiros, são pecuaristas, são extrativistas, só que eles não aparecem. Por quê? Porque eles não são do mundo urbano. Eles estão ali, naquela cidade, às vezes moram ali, às vezes são riquíssimos e nego simplesmente não sabe quem são. E é gente que organiza cada lugar que o Bolsonaro vai. Falei isso. Isso é o agro. Isso é o agro. Que, aliás, já também se financiarizou. Como a indústria. A indústria se financiarizou a ponto de você ter hoje, né, um grupo de pessoas que se diz industrial, mas não é dono de nenhuma indústria. E o agro também está nessa perspectiva. Até porque, né, o agro, para ele poder fazer o negócio que ele faz, ele já tem que ser financiarizado, uma vez que ele trabalha com a alta e a baixa do dólar, porque ele só trabalha com exportação. E esse mundo agrário está envolvido nele bancos, ex-industriais, estrangeiros e poderes locais de gente que simplesmente faz queimada assim. Sem contar a indústria química, de fertilizantes, de tudo quanto é tipo de tóxico. Não à toa, né? Não à toa, justamente por esta via, eles têm uma pleiade, já faz algum tempo, de biólogos que vieram a fazer política a favor deles. Não à toa, a propaganda deles era uma propaganda de preservação do ambiente, dizendo que eram eles, naquelas caminhonetonas, que preservavam o ambiente. Não à toa, esse Richard Racha-Bunda, que agora está namorando o biólogo Henrique, não à toa, ele veio dizer que o agro não está por trás das queimadas, porque o agro não iria dar um tiro no pé, dado que a queimada mata os animais do agro. Que animais tem o agro? O agro tem rebanho, só. Que, aliás, sobrevive por conta da queimada. O cara queima a floresta e vira pastagem e põe o rebanho. Não tem nenhum macaco, nenhum leopardo lá, não, no agro. E com uma associação à indústria de fertilizantes, inclusive indústria que não tem mais absolutamente mais nada de indústria também. Ela vive da financiarização e da ilegalidade de seus produtos. Aliás, indústria química esta, grande novidade, que é parte da indústria farmacêutica que, por sua vez, detém os poderes sobre todas as vacinas que nós consumimos. Indústria farmacêutica essa que está acoplada ao capitalismo de plataforma, inteirinha internetada, e que participa dos grandes conglomerados de apostas que o capital financeiro realiza, que é a jogatina da bolsa. Então, isto é o quadro do neoliberalismo e do tal agro. E isto na política, a hora que você começa a eleger prefeitos, vereadores, deputados,
Basta você olhar quem é que está financiando cada um desses candidatos e você vai encontrar o agro. E você nunca vai encontrar essa gente em discurso. Diferente da Fiesp, o agro não bota a cara. Ele se acostumou a não botar a cara. Tempos de UDR, isso aí já foi, gente. Já foi. O agro aprendeu, esses fazendeiros aprenderam que a melhor coisa é eles não aparecerem. Porque eles trabalham numa ilegalidade muito grande. Sem contar que alguns, né, até aparecem por conta de que eles são eles próprios os fazendeiros. Falei o DR, então lembrei, né, do Caiado. Sacaram, gente? Né? Como é que isso se realiza no cotidiano? Como é que o tal de agro sai deste campo e vai conquistar a classe média urbana? Através dos seus ideólogos. Agro é pop na Globo. Grupos do agro e associações comerciais ligadas ao agro no interior do Brasil, levando Pondé para fazer palestras à classe média. Gente que foi do Partido Comunista do Brasil, como o Aldo Enrabado, para fazer campanha pelo agro, apelando para o nacionalismo. Esse pessoal são o quê? Os ideólogos. Eles fazem com que uma parte da classe média urbana passe a ver o agro como alguma coisa muito necessária ao Brasil. Tão necessária ao Brasil quanto o Twitter do Musk. Que se sair do Brasil, acaba o Brasil. Não é assim? Então, esse discurso do Lula com os indígenas precisa ponderar este interlocutor que não estava presente. Mas que, de certo modo, balizou o próprio discurso. Gente, é isso. Daqui a pouco a gente volta.